Bom dia, meus queridos alunos. Mais um encontro com a sociologia, né? Nosso segundo momento, né? Nossa segunda aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos da sociologia. Nesse fundamento eu separei em dois momentos. Por que do momento? A gente vai entender por quê mais na frente. Como falei, fundamento da sociologia. A gente vai iniciar esse fundamento da sociologia, né? Com uma pesquisa um pouco mais teórica, né? E também alguns critérios práticos que a gente vai entender, né? Que deu início, né? O desenvolvimento dessa nova ciência que foi chamada mais na frente como sociologia. Então a gente vai entender as mentes, né? Desses primórdios da sociologia. Como falei para vocês, a gente vai estudar nessa unidade o positivismo de Augusto Comte e o funcionalismo, também a corrente funcionalista de Emile Durkheim. Nesse primeiro momento de assunto, a gente vai só dar início ao Augusto Comte, depois dou continuidade a Emile Durkheim em outro momento, tá? Para vocês começarem a entender o pensamento de cada um deles, tá? Então, a gente vai dar início ao pensamento de Augusto Comte. Diante de vocês, nesse slide, a gente vai entender um pouco sobre o que é o Augusto Comte, né? Esse Augusto Comte, 1798 a 1857, fundador das ciências sociais, conhecido como sociologia. Ele é conhecido como o pai da sociologia, Augusto Comte, né? A partir daí, o conhecimento sociológico que deu início à fundamentação, né, tem como Augusto Comte, 1798 e 1857, e Emile Durkheim, em 1858 a 1917. São referências fundamentais para o desenvolvimento dessa nova ciência. Comte, como fundador da sociologia, e Durkheim como responsável pela definição de maneira mais específica do objeto de estudo na sociologia, que deu início às metodologias de estudo. Então, Comte, bem aí, ele começou a renunciar à pesquisa filosófica, como eu falei para vocês, ele era filósofo e matemático. Ele começou a defender a investigação científica das leis naturais e sociais, conhecido como conhecimento positivo, que ele estabeleceu mais na frente isso como uma corrente chamada positivismo. O pensamento de Comte acredita que foi através do progresso do conhecimento científico, porque o progresso foi no início do capitalismo na sociedade, principalmente na Europa Ocidental. Como iniciou o capitalismo, chamado como sociedade burguesa, começou a desenvolvimento dessa nova ciência por Comte. E a partir daí, ele utilizou esse desenvolvimento do capitalismo e colocou em prática a sua nova corrente chamada positivista. E a partir daí teve esses dois itens importantes para consolidar, né, a corrente dele. Ele começou a consolidação do domínio humano sobre a natureza e, segundo, a organização racional da sociedade que daria a solução à crise moral observada no mundo moderno. Isso fala Augusto Comte, né, pai da sociologia conhecido. A partir daí, como ele começou a desenvolver as suas teorias, né, e a acreditar que essa nova ciência, que é a sociologia mais antes da sociologia, ele colocou o nome, né, da etimologia antiga, da física social ou filosofia social. Por que filosofia social? Ainda Comte tinha ainda registro da filosofia e também alguns critérios matemáticos. Ele não conseguia ainda absorver toda a tendência da sociedade para conseguir, né, caracterizar essa nova ciência, né? E a partir daí a sociologia ainda não estava pronta, ela estava ainda em experimento, em estudo de laboratório científico, de pesquisa, para depois ele começar a jogar isso na sociedade e observar como a sociedade poderia utilizar essa nova ciência. Para isso, ele fez o seguinte, ele colocou a ciência positiva, ou seja, a lei dos três estados ou estágio falado. Primeiro estado, teológico ou fictício, que daria ao ser humano explicar todos os fenômenos pelo meio das crenças sobrenaturais, ainda, né, aquela questão mitológica dos deuses. Segundo, estado metafísico ou abstrato. Por que isso? Ele utilizou muito, como eu falei para vocês, a tendência da matemática, de um filósofo e também biólogo, Aristóteles. Então, ele se apoderou muito sobre a questão da metafísica de Aristóteles, de seus estudos, e para isso ele trouxe à tona, né, esse estado metafísico que começou a designar o ser humano, né, como uma questão de uma filosofia que ia compreender e explicar aqueles fenômenos naturais que foi utilizado lá no primeiro estágio, né? E o terceiro é o último, mais importante dele, que é o estágio positivo, ou seja, científico.
Ele explicaria todos os fenômenos naturais através da ciência, que ia ser comprovada, a ciência comprova os fatos, para poder que a gente possa utilizar isso na nossa sociedade, que chama de momento das sociedades industriais. A partir disso aí, depois que ele começou a finalizar todos esses critérios e essas observações na sociedade, Conte começou a classificar a ciência, como falei para vocês, a física social, que é a primeira terminologia utilizada por ele. Depois, mais na frente, na sociedade moderna, surgiu a palavra sociologia, porque é uma junção, como eu falei para vocês, é uma junção híbrida, né? Que é o estudo da sociedade. Então, sociologia significa estudo da sociedade. Ou filosofia social positiva, porque também ele tinha aquela grande obra dele, né, que é o curso de filosofia positivo, que tinha registro, né, da própria filosofia dita, como ele filósofo, né, ele acreditava que a partir daí ele poderia dar sentido a essa nova ciência utilizando algum registro da filosofia. Para isso, ele começou a fazer alguns trabalhos a respeito desses conhecimentos científicos. E para isso, para ter realmente forma de identificar essa realidade e entendimento, ele começou a buscar, né, dentro desses seus domínios de pesquisa, que chamaria de objetividade e neutralidade, que é o trabalho do sociólogo. O trabalho do sociólogo é objetivo e neutralidade. O que é neutro? Neutro é só ele, é uma coisa única que ele está colocando para que a sociedade possa utilizar. Então, objetivo, porque é claro, com certeza, tem que ser muito bem claro para que todo mundo possa entender, né, a pesquisa científica. Conte também a reforma social e a influência do positivismo no Brasil. Então, dentro da reforma social, ele colocou essa religião da humanidade como uma mudança de concepção de Deus, como seria centro de tudo para a humanidade, com o objetivo único da vida humana. A maior crítica que Conte levou do positivismo foi a questão que ele trazia muita crença, né, da ciência como solução para todos os problemas da humanidade. Ele levou muita crítica por isso. Ele religioso, mas porém cercado de outros religiosos tradicionalistas, não admitia que a ciência poderia dar resposta a algumas coisas sociais que só a religião poderia realmente dar resposta. Observação que Augusto Conte era contrário ao individualismo e à democracia. A partir daí ele confiava muito na era do mundo regido pelo saber, ou seja, pelo conhecimento. Claro que ele colocou uma corrente positivista, então uma corrente positivista é uma corrente que progressista. E uma corrente progressista é o que é? É uma corrente capitalista. Ele acreditava que o progresso vinha dos meios de poder e de conhecimento. Dentro da influência do positivismo no Brasil tem a ordem e o progresso. Prever para prover, lema na nossa bandeira do Brasil, teve grande influência do positivismo de Augusto Conte. Então, a maioria dos teóricos do Brasil utilizou essas influência de Augusto Conte, do seu próprio corrente positivista, né, do seu próprio saber, e colocou isso no Brasil e levamos isso na nossa bandeira nacional. Ordem e progresso. Prever para prover. Estabelece a ordem da sociedade e condições prévias para o progresso. Também a razão como promotor do progresso, positivista e iluminista. Conte também utilizou muito pensamentos iluministas de alguns filósofos importantes iluministas para definir a sociedade humana. Ele definiu em duas partes: estático, que seria a ordem, dinâmico, o progresso. Então, estático significa o quê? Que é a ordem existente de uma sociedade assegurada, conservada pela vida social. E tinha um intermédio que seria as instituições que ia dar sentido a isso. E dinâmico, que seria o progresso, seria o que? Esse progresso da sociedade humana segue a mesma linha evolutiva dos 3 estados ou estágios, que seria a inteligência humana, de acordo com o autor. Física social, como vocês sabem, uma conjugação observada empírica com a razão de Conte, que foi a primeira terminologia utilizada por ele para chamar a ciência nova, que hoje é entendida como sociologia. Ordem e progresso para remover a desordem moral e política que seria necessária de uma extensa reforma educacional de bases científica. Então, a partir daí, esses movimentos operários para domesticar o egoísmo, capitalizar realmente a questão da ordem moral humanitária. Então, Conte utilizou muito isso para que pudesse realmente humanizar a sociedade humana.
No final tem aqui um mapa conceitual de tudo que nós realmente começou a ver, né, sobre esse assunto de Augusto Conte. Isso aqui foi uma síntese desse assunto dele, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Aqui, meu muito obrigado, e no final da minha aula de Emily Durkheim tem a nossa sabatina.